Iniciamos mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um programa especialíssimo, com um tema que há muito queríamos trazer no programa Presença e Harmonia, que é a homeopatia, né? Essa medicina maravilhosa que tem aí há tanto tempo curado, feito curas maravilhosas, tratado as pessoas. Para isso, né, para fazer essa nobre missão, nós convidamos um dos mais célebres médicos homeopatas aqui do Paraná, muito conhecido, que é o Dr. Mário Luiz Nogaroli, que é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, especializado em saúde pública, saúde coletiva, homeopatia, acupuntura e fitoterapia. Ele desempenha, o Dr. Nogaroli, atividade de médico da família no município de Curitiba e atende em consultório como médico homeopata. Ele clinica como homeopata há mais de 30 anos. Então é uma realmente autoridade para nos falar desse tema que é tão fascinante e que com certeza vai interessar a todos vocês. Tudo bem com o senhor, Dr. Nogaroli? Boa tarde, obrigado pelo convite e vamos começar a nossa conversa então. Com certeza, a honra é toda nossa, viu, doutor? Bom, vamos começar esclarecendo, né? Como é que surge a homeopatia, Dr. Nogaroli? E em quais princípios ela se baseia? A homeopatia ela foi sistematizada no final do século XVIII por um médico alemão, Samuel Hahnemann, que retoma princípios de uma prática médica vitalista que remonta aos tempos da medicina grega e chinesa. Então, ela foi sistematizada, organizada, ela ganhou foros de ciência bem atual, ela se precisou incorporar conceitos científicos modernos e Hahnemann fez isto, mas é uma medicina praticada sem este nome, homeopatia, porque foi Hahnemann que cunhou esse nome. Ela já era praticada por médicos antigos. Então, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, um grego que viveu 4 a 4 séculos e meio antes de Cristo e praticou medicina na Grécia, ele é um típico representante de uma medicina vitalista e que preconizava a medicina dos semelhantes. Essa medicina dos semelhantes, ou da analogia, ou da similitude, já era praticada por Hipócrates em princípios muito semelhantes ao que Hahnemann daí vem redescobrir e vem retomar no século XVIII. O que vem a ser, então, já aproveitando o gancho, né? O que vem a ser o vitalismo, né? A filosofia vitalista e o princípio da semelhança? A prática médica, ela sempre correu em duas vertentes. Uma das vertentes é chamada vitalismo. O vitalismo e outra poderíamos chamar uma corrente mecanicista ou cientificista, e essas duas correntes, elas vêm desde o tempo de Hipócrates, vêm concorrendo juntas. O vitalismo é a prática médica que reconhece que os seres humanos, que os seres vivos, as plantas e os animais são dotados de uma energia vital. Essa energia vital, ela pode ter nomes diferentes de acordo com as culturas, mas todas as culturas antigas, chinesa, japonesa, indiana, reconheciam que nós estamos vivos porque existe uma energia que nos dá harmonia, que nos dá coerência na nossa movimentação, nos sentimentos que temos, no controle de todos os processos fisiológicos que existem no organismo. Então, se reconhece, essa medicina vitalista reconhece que existe uma energia que nos dá vida, vigor, alegria, que nos conecta com outras instâncias de sabedoria no universo, nos conecta com todo o universo, com outras energias cósmicas, chamada então vitalismo. Seria a famosa força vital, ou o Qi dos chineses, ou o Qi dos japoneses? Tem muitos nomes, o Prana dos indianos. Força vital, Prana, Qi, Chi, todos são conceitos, são nomes diferentes que se referem à mesma coisa.
Então, como a homeopatia é uma das medicinas vitalistas que reconhece a presença dessa energia e trabalha em cima dessa energia, se propõe a reforçar essa energia, modificá-la e para obter os seus efeitos terapêuticos. A questão do princípio da semelhança, então, porque ele é o contrário do que a medicina alopata propõe, né, na terapêutica, né? Então, o que vem a ser esse princípio aí da analogia? O princípio da analogia é uma coisa maravilhosa e que remonta a muitos milênios. As pessoas, vou citar um exemplo, os médicos da antiguidade, tanto os chineses quanto os gregos ao tempo de Hipócrates, eles, por observarem a natureza, conseguiram compreender algumas coisas. Então, por exemplo, muitos medicamentos que eram usados pelos médicos da antiguidade, Hipócrates incluído aí, eram medicamentos que tinham provado um efeito tóxico em pessoas saudáveis. Então, um pequeno exemplo, existe uma folha do Veratrum album, é uma planta, é uma folha, que ela pode ser confundida com um alimento, com uma folha comestível. Quando ocorriam de algumas pessoas, por inadvertência, ingerirem o Veratrum album, que é tóxico, elas desenvolviam um conjunto de sintomas que poderia ser assim: vômitos de repetição, uma diarreia aquosa profusa, um estado de perda de vigor físico impressionante, chegando ao coma, ao choque circulatório, e uma sudorese profusa e uma palidez cadavérica. Isso poderia acontecer pela intoxicação com essa planta, Veratrum album. Os médicos da antiguidade, sabendo que a planta provocava isso de sintomas tóxicos nos seres humanos, perceberam que ela era útil para tratar esse conjunto de sintomas em quem estivesse apresentando-os. Ah, entendi. Esse conjunto de sintomas que eu citei, que foi por intoxicação da planta Veratrum album, também faz parte do conjunto de sintomas da cólera. Cólera é uma das doenças epidêmicas e endêmicas mais antigas da humanidade, que graçava no Oriente Próximo, no Oriente Médio, enfim, toda a antiguidade conhecida. E os sintomas da intoxicação do Veratrum album são muito semelhantes, assemelhados à cólera. Hoje nós sabemos que a cólera é provocada por um micro-organismo. Uhum. Mas esse micro-organismo, ao provocar esses sintomas, independente da causação ser diferente, o uso do Veratrum album pode ser usado no tratamento da cólera e com muita eficiência. Então deixa eu ver se eu entendi, até para os nossos telespectadores aí acompanharem. Então o médico homeopata, ele de certa forma, ele vai dar ou vai prescrever uma substância para uma determinada doença que vai de certa forma inserir no organismo da pessoa um similar àquela doença que a pessoa está apresentando, para que as duas se anulem? Seria alguma coisa assim? Exatamente. Por isso que a homeopatia é chamada, então, a medicina da analogia, da semelhança ou da similitude. Os três termos são aplicados plenamente à homeopatia. Então, dentro do princípio homeopático de trabalhar com a lei da analogia, o médico homeopata procura medicar o indivíduo com uma substância que, em provas terapêuticas em pessoas saudáveis, conseguiu elucidar um conjunto de sintomas assemelhados ou análogos ou simílimes ao que a pessoa está apresentando. Que interessante. Daí vem então um dos adágios da homeopatia: o semelhante cura-se pelo semelhante. Exatamente. Alguma coisa assim. A lei da analogia, preconizada pela homeopatia, mas que não é propriedade, aforismo só da homeopatia, ela preconiza isso, o uso de um medicamento que possa causar, suscitar reações tóxicas semelhantes
ao dos sintomas que a pessoa está apresentando. Como é que o Hahnemann redescobre isso, né? Porque ele era um médico adepto da medicina corrente na época, acho que galênica, não sei. Sim. Né? Hahnemann foi um médico alemão formado numa escola de princípios, digamos, galênicos, com pouco conteúdo de vitalismo. Ele praticou essa medicina tradicional, uma medicina que implicava em uso de ventosas, sangrias, purgatórios, vomitivos e uma série de substâncias arsenicais, mercuriais, substâncias muito tóxicas. E essa prática médica tornou ele um indivíduo infeliz, tanto que depois de alguns anos da prática desta medicina agressiva, violenta, ele abandona a prática médica tradicional e como ele era um indivíduo que tinha conhecimento de hebraico, latim, grego, francês, italiano, ele era um poliglota, conhecedor de línguas antigas, inclusive, ele começou a sobreviver como tradutor de obras. Quando ele foi traduzir uma obra médica, ele entrou em contato com um conceito que o Cullen, esse médico, estava propondo para o efeito de uma droga que era usada para o tratamento da malária. E esse médico, ele preconizava que o efeito da quina officinalis no tratamento da malária se devia a um reforço de imunidade que essa droga suscitava no estômago das pessoas, criando uma barreira para que as pessoas não se contaminassem com a malária. Seria o quinino, né? O quinino. Famoso quinino. Sim. Quina officinalis ou quinino ou cinchona officinalis. Então, daí Hahnemann não se convenceu com aquela explicação e por uma intuição, uma coisa maravilhosa, ele começou a tomar dragas, cápsulas de quinina. E ele percebeu que ao tomar ele se intoxicava com essa droga e ele, sendo uma pessoa saudável, ele reproduzia no seu organismo os sintomas semelhantes ao da malária. Olha só. Ele achou isso interessante e divulgou entre os amigos, familiares, fez com que outras pessoas utilizassem a medicação assim. E ele, de novo, num número considerável de pessoas, ele conseguia suscitar sintomas análogos ao da malária. Ele começou a intuir que os velhos princípios hipocráticos da analogia poderiam ser a grande explicação para o efeito das medicações que ele usava correntemente. Então, ele estudou durante 6 a 7 anos, incansavelmente, os efeitos de vários medicamentos da época, mas agora sob um princípio homeopático. Então, ele fez uso de vários medicamentos e testou esses medicamentos em pessoas saudáveis e na medida que aquele conjunto de pessoas apresentava um conjunto muito frequente de sintomas parecidos com de algumas entidades nosológicas, isto é, algumas doenças que ele tratava, ele começou a utilizar esses medicamentos nas doenças que se assemelhavam nos sintomas de intoxicação provocados por essas substâncias que ele estava estudando. Parece que com resultados de cura mesmo, né? Com resultados de cura. E daí ele começa a se tornar um médico que ele começa a utilizar os medicamentos da época, os arsenicais, os mercuriais, todos os medicamentos da época, mas agora já diluídos para tentar fugir dos efeitos tóxicos dessas medicações e percebia que, do ponto de vista homeopático, essas substâncias poderiam ser usadas com bem menos efeitos tóxicos. Então, a partir daí é que nasce a homeopatia. Utilização, então, de medicamentos diluídos
dinamizados. Vamos conversar depois sobre o que é essa dinamização e dentro de um princípio da analogia. Falando então dos medicamentos, né? O que são os medicamentos homeopáticos, né? Que as pessoas, infelizmente, por ignorância, acham que é um chazinho, uma aguinha, né? O que são, do que são compostos e por que eles têm esse princípio da dinamização, né? O que é a dinamização? O que caracteriza um medicamento homeopático de onde que se extrai? É a formulação homeopática que eles sofrem, que é típica da homeopatia, que representa por duas etapas básicas, que é a diluição das substâncias do seu estado natural, como se encontra na natureza, e essas substâncias podem ser minerais, vegetais, extratos de vegetais, extratos tóxicos de vegetais, podem ser substâncias orgânicas, secreções orgânicas. Então, qualquer substância na natureza é passível de se tornar um remédio homeopático, à medida que sofre o processo do preparo homeopático, que implica em diluir essas substâncias progressivamente e a cada vez que se promove a diluição dessa substância em água, essas substâncias sofrem um processo de agitação mecânica. É um processo peculiar da homeopatia, pode ser esquisito, não é bem aceito, não há consenso entre autoridades médicas e cientistas sobre o efeito que a agitação mecânica e a diluição causa sobre aquele remédio homeopático. Mas é assim que o remédio homeopático é produzido. E a forma como o Hahnemann descobriu isso foi muito, até anedótica, né? Muito engraçada, né? Essa questão da diluição, né? da dinamização, perdão. O Hahnemann ao estar preocupado com o efeito tóxico das medicações em efeito de massa, ele começou a diluir e começou a perceber que o efeito terapêutico podia ser mantido. E ele descobriu que a agitação mecânica poderia potencializar o efeito dessa medicação. Daí ele intuiu que ele estava lidando com uma energia, não mais com medicamentos puramente físicos. Sim, sob a forma de massa, mas ele estava lidando com uma energia, com uma dinamis. Parece que ele descobriu isso, ou é anedótico, ou isto é verdadeiro. Os historiadores, os biógrafos do Hahnemann vão ter que confirmar isso. O Hahnemann, quando começou a se tornar homeopata, ele atendia numa cidade alemã e preparava os medicamentos que entregava aos pacientes e fazia atendimento médico em cidades, vilarejos mais distantes. Ele ia ao longo com a sua carrocinha até os locais de atendimento. E ele começou a perceber, porque ele era um arguto observador de tudo, ele começou a perceber que as pessoas que eram atendidas no interior pareciam reagir melhor aos medicamentos homeopáticos. Eles chacoalhavam na carroça? Ele intuiu que a única diferença que existia entre o remédio que ele preparava e entregava no seu consultório e aquele que era entregue nos vilarejos é que ele tinha sofrido um processo de sacolejo da carroça. Ao começar a reproduzir um sacolejo sob a forma de uma agitação mecânica, uma técnica específica, ele começou a perceber que esses medicamentos tinham um efeito potencializado. Interessante. Então, ele usou isso por uma argúcia, uma audácia do espírito de investigação, e deu certo. E hoje a dinamização é fundamental na homeopatia, né? Porque existem várias, né? Dinamizações. Sim, hoje as dinamizações são de natureza mecânica, como já eram, mas hoje elas são, para facilitar o trabalho, são feitas com máquinas. Certo, com braço mecânico? Com braço mecânico, que implica num atrito, numa pancada e agitações mecânicas e pancadas. Uma das críticas que são feitas aos medicamentos homeopáticos, até já foi tema de Fantástico, etc., é a questão da comprovação de uma substância assim medicamentosa, né? De provar que existe realmente alguma substância física medicamentosa, e os cientistas, alguns dizem que pelo microscópio eles não veem nada, não conseguem. Como é que funciona isso? O senhor já falou da questão da energia, né? Mas como é que...
Essa é a grande polêmica com as outras formas de ciência ou de medicina. Existe uma coisa clara, os remédios homeopáticos, eles têm um efeito comprovado na clínica. Então o médico homeopata utiliza medicamentos altamente diluídos e num grande percentual de pessoas há um grau de acerto, enfim, considerável. Esse grau de acerto, ele não é 100%, obviamente, mas existe um grau de acerto considerável com medicamentos que estão sendo utilizados de forma extremamente diluída. Então, existe de fato. O fato existe, o efeito homeopático, ele existe. É real, né? E mais do que comprovado, né? Se eu fosse um indígena que olha um avião no céu e não acredita que ele está no céu porque eu não consigo compreender aquilo, é óbvio que é errado. O avião está no céu e o medicamento homeopático, ele age. E realmente não se consegue comprovar a presença de massa no medicamento. Cerca de 30 anos atrás, vários cientistas, muito mais físicos e químicos, estão propondo modelos teóricos para explicar o efeito do remédio homeopático, porque realmente não existe massa que justifique aquela ação medicamentosa. Então, todos os modelos teóricos que se propõem a explicar o remédio homeopático, eles consideram que existe uma energia que foi, no processo de dinamização e de agitação mecânica, foi transmitida para o solvente, no caso, a água. Existem coisas interessantes, assim, alguns estudos mostram que preparados homeopáticos diluídos em água, eles têm um comportamento em estudos de espectrofotometria diferentes do que um mero vasilhame de água. Sim, existe então uma alteração observável. Existem algumas alterações observáveis, não são bem compreendidas, mas elas existem. As explicações. Provavelmente uma molécula da substância que eu trato como remédio homeopático, ao se diluir em água, ela exerce uma interação com toda a estrutura molecular da água, realinhando as moléculas da água, ou como algumas pessoas dizem, ela imprime a memória da molécula medicamentosa na água. A água tem uma capacidade, como alguns cientistas dizem, ela tem uma memória. Isso parece que está sendo quase que comprovado por uma experiência de até um japonês que não é médico, mas que está falando sobre a memória da água. O senhor soube da pesquisa dele, né? Sim. Que é o que eu já não lembro o nome mais, mas que está fazendo uma polêmica aí no mundo médico. Sim. A homeopatia, na medida que a ciência avance, ela vai conseguir compreender melhor esses fenômenos. Hoje nós não conseguimos, nem a medicina, nem a física quântica consegue explicar fenômenos existentes no universo, de expansão, de integração, de recriação, de energia, os buracos negros. A medicina vai ter mais tranquilidade daqui a alguns anos de comprovar isso. Inclusive, o meu produtor ali, o Raul Passos, lembrou o nome do cientista japonês, o Masaru Emoto, né? Que está falando conseguindo comprovar, né, que a água realmente muda, né, energeticamente, às vezes até quimicamente, dependendo da impressão energética que se faz nela. Típico, desculpe te interromper, mas quando se expõe um vasilhame de água a sons de música, e de acordo com o som e de acordo com a música, você obtém cristalizações diferentes naquele vasilhame de água onde foi diluído um cloreto de sódio, um sal de cozinha, por exemplo. Interessante. Dr. Nogaroli. Mozart criam as mandalas mais bonitas numa água que contém cloreto de sódio. Olha, doutor Nogaroli, ficou aí várias perguntas para a gente ainda fazer para o senhor, então não tem como escapar.
até o produtor está concordando de fazer mais uma entrevista com o senhor, porque nós temos que falar sobre as doenças que são passíveis de ser tratadas pela homeopatia, e eu sei de casos de muito sucesso, né, da homeopático, né, em um rol bem grande de doenças. Então eu queria saber se o senhor aceita aí retornar para mais uma entrevista, para a gente dar continuidade? Com prazer, com prazer. Com certeza, porque a homeopatia, sem dúvida, é uma medicina que vem causando aí bastante benefício para a humanidade. O Dr. Nogaroli, obrigado pela sua participação nesse primeiro programa. Certo, o agradecimento é meu também por poder contar esses causos da homeopatia. Com certeza. E agora vocês, amigos de casa, devem se lembrar do nosso e-mail, que é o e-mail presençaeharmonia@amorque.org.br, para que vocês continuem dando suas sugestões, suas reflexões, fazendo suas reflexões sobre o nosso programa. E no finalzinho, como de praxe, você fica agora com a nossa Vivian Tedardi com a dica cultural da semana. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro Ansiedade, um obstáculo entre o homem e a felicidade, de Cecil Apule. Sentimentos de preocupação, medo e incerteza são comuns na vida de qualquer pessoa e, na maioria das vezes, são os responsáveis pela ansiedade, que impede o viver em equilíbrio. Nesta obra, o autor expõe os principais sentimentos que causam a ansiedade e procura indicar um caminho para lidarmos com os problemas que afetam nossa vida. Demonstra de que maneira podemos organizar um sistema de valores prático para sobrepujar a ansiedade, buscando mitigar o seu efeito para uma vida equilibrada e mais feliz. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!